Por que aquele cliente escolheu o teu serviço e não do concorrente? Ou por que aquele outro escolheu do concorrente e não o teu? A maioria das empresas de serviço acham que o cliente escolhe pelo melhor preço ou pelo melhor serviço, mas isso não é verdade. O cliente, ele não escolhe o melhor, ele escolhe sempre o que faz mais sentido na cabeça dele. E aqui que vai o problema, a maioria das escolhas de compra não são racionais, ou seja, não é o Albert Einstein do teu cérebro pensando. Na verdade, é um macaco primitivo no teu inconsciente que decide o que tu vai comprar e o que tu não vai, ou o que o teu cliente vai comprar e o que ele não vai. Ou seja, se tu ficar perdendo tempo só justificando teu trabalho, justificando tua qualidade, justificando teu processo, tu vai perder venda para quem vende pro macaco do inconsciente. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente faz o cliente escolher teu serviço, mesmo ele sendo até mais caro. E lembrando que tudo que tu vê nesse vídeo saiu do livro A Lógica do Consumo. Verdades e mentiras sobre o porquê compramos. Esse livro aqui é do Martin Lindstrom. Eu acho que ele é o cara mais foda de neuromarketing que já pisou nesse planeta. E esse livro aqui é realmente muito bom, explicando do porquê a gente toma certas decisões, por que a gente escolhe certos serviços, por que tu perde certas vendas. Às vezes parece que não faz sentido. Às vezes tu sabe que o teu serviço é melhor, tu acha que tu atendeu melhor e era mais barato e mesmo assim o concorrente pegou a venda. Ou às vezes tu era um pouquinho mais caro, mas tu conseguiu demonstrar qualidade e o cara escolheu por preço. Mas será que ele escolheu por preço mesmo? Será que não foi outro motivo? É isso que o livro mostra e é isso que eu vou te passar aqui. Lembrando que, obviamente, o livro vai ser muito mais complexo do que esse vídeo aqui de... Acho que ele vai dar uns 10 minutos, talvez. Mas o que vai aparecer nesse vídeo é o que eu peguei daqui, que é muito aplicável para empresas de serviços, tá? Tem histórias aqui, tipo assim, de brand contra Coca-Cola versus Pepsi, que eu até poderia te passar, que são interessantes. Mas isso não é absolutamente nada aplicável aí para tua empresa, então eu prefiro deixá-la de fora. A maioria das empresas de serviços vendem explicando seu serviço, mostrando o que faz, falando o que é melhor e tentando justificar o preço. Só que tem um problema, tudo isso aí é lógico, tudo isso aí é racional. E como eu falei, o cliente não decide na lógica, ele decide no macaco do inconsciente, ele decide no emocional. E depois ele usa a lógica só para justificar o emocional. Então eu vou dar um exemplo talvez que tu se ofenda um pouquinho, mas espero que não, acho que tu vai entender. A pessoa que vai lá e compra o iPhone. A pessoa ela compra o iPhone e depois explica, não, porque eu acho que a câmera é melhor, porque o iOS é não sei o que, porque ele é mais rápido, não sei o que, mas na verdade não é. Os celulares de pontas de outras marcas batem de frente com a Apple em todos esses quesitos. E ainda assim são mais baratos. Mas por que tu vai lá e compra o iPhone? Porque o iPhone vende pro emocional, o iPhone vende status, o iPhone vende aquela maçãzinha, tu vai tirar a foto e tu tem a maçã. O iPhone tá na mão de todos os influenciadores e famosos que tu gosta. E tu quer se aproximar disso, tu quer ser mais próximo disso. É por isso que tu vai lá e escolhe o iPhone. Então, como eu falei, toda venda é emocional e depois tu usa a lógica pra explicar. Tu não vai usar, porque eu queria ter um iPhone por causa de status. Eu nunca vi alguém falar isso na minha vida. Precisa sempre falar, não, porque é a câmera, porque é o iOS, porque é isso, porque é aquilo, que não é verdade. Talvez pra algumas pessoas seja verdade, mas pra 90% não é. Então é por isso que às vezes tu explica tudo certinho, tudo perfeito e o cliente fala, tá bom, vou pensar. Ou pior ainda, ele fala, tá, vou ver com outras empresas também. Porra. E isso porque na cabeça dele tu ainda não faz sentido. Não tem um porquê te escolher. Por quê? Tu não bateu no emocional. Tu só usou a lógica, o racional. E lembrando, macaco. Tem que vender pro macaco do inconsciente. Então, como o cérebro humano realmente funciona? O cérebro humano recebe milhares de estímulos todos os dias. E ele descarta quase todos esses estímulos. E só ficam 3 tipos deles. O que chama atenção, o que gera emoção e o que parece relevante. Agora pensa o que a tua empresa fala, o que a maioria das empresas e serviços falam. Sempre somos especialistas, qualidade garantida, atendimento diferenciado. Só que esses não são estímulos que ficam. Lembra que existem milhares e eles descartam quase todos? Esses são um do que são descartados. Então, o que realmente vai fazer o cliente escolher? Porque como a gente percebeu aqui, o cliente não escolhe o melhor serviço, ele não escolhe a melhor qualidade, ele não escolhe o melhor preço. Na verdade, ele escolhe o que parece mais confiável, o que parece mais seguro e o que parece mais fácil de decidir. Ou seja, na maioria das vezes tu não compete necessariamente com o concorrente, tu compete com percepção, memória, sensação. E é por isso que tem muita gente pior, mais cara e mesmo assim rouba os teus clientes. E por que isso? Às vezes é uma frase, um detalhe que aquele teu concorrente pior percebeu na pessoa. Uma dor sutil, um desejo leve, que era o que realmente a pessoa estava buscando. E o teu concorrente percebeu isso.
e tu não percebeu. E quando o concorrente percebeu, ele tocou nesse ponto e ali ele ganhou a venda. A partir dali, não importava mais a qualidade dele, não importava mais o processo, não importava mais o preço. Porque a partir dali, o emocional já escolheu, o macaco do inconsciente já escolheu. E depois que ele contratar, ele vai usar a lógica para explicar. E a lógica talvez nem faça sentido. Então isso porque as pessoas não sabem explicar o porquê elas compram. Porque quem decidiu foi o macaco. O Einstein do teu cérebro até acha que sabe, até acha que foi aquele motivo racional, mas na verdade ele não sabe. O próprio estudo do livro fala sobre isso, tá? Eles eram perguntados do porquê que eles escolheram comprar tal serviço ou comprar tal produto. E eles estavam com aqueles aparelhinhos do cérebro que vê qual parte do cérebro ativa. Daí a pessoa vai lá e tenta fazer uma explicação racional, mas aquela pergunta ativa uma parte mais emocional do cérebro, entende? Então nem a própria pessoa sabe o porquê ela comprou. Então tu não pode se basear 100% no que o cliente está te pedindo. É que nem o Henry Ford já falou uma vez, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eles diriam cavalos mais rápidos, eles não iam dizer carros. Porque o que eles queriam, porque o que eles falavam que queriam era cavalos mais rápidos, mas o que eles realmente queriam era se locomover mais rápido. Então talvez o teu cliente chegue em ti falando que quer cavalos mais rápidos, e tu tá oferecendo os cavalos mais rápidos, só que o teu concorrente percebe, não, talvez ele não queira os cavalos, talvez ele queira um carro. E entre o teu cavalo mais rápido e entre um carro, tu vai perder sempre. Ou seja, isso significa que tu não pode depender do que o cliente fala, do que ele pede. Claro, se ele chegar em ti pedindo, eu quero um conserto de ar-condicionado, e tu oferecer uma escada, não vai dar certo, mas tu pegou a lógica. Porque o que tu tem que fazer de verdade é influenciar o que ele sente. Então, às vezes, tu até tá gerando demanda ali com o teu tráfego pago, com o teu Instagram, com o teu Google, seja o que for, só que as pessoas chegam no teu WhatsApp e tu não consegue converter muito. Talvez seja por isso, talvez o problema não esteja ali no tráfego, não esteja no teu marketing, não esteja no Google, não esteja no teu Instagram. O problema seja que tu tá tentando vender pro Einstein, enquanto o concorrente vai reto no macaco, e o macaco sempre decide na frente do Einstein. Então, resumindo tudo o que eu falei aqui, o insight mais importante é que o cliente, ele não compra o teu serviço, ele não compra a tua especificação técnica, ele não compra o teu diploma, ele não compra o teu certificado. O que ele compra é segurança, confiança e decisão fácil. Então aqui tu tem que pensar ali pro teu mercado, pro teu nicho, porque não existe uma resposta mágica, não existe uma coisa, então tu tem que fazer isso e vai dar certo. Eu te dei aqui a técnica, o fundamento. Então agora tu tem que pensar com a cabeça do teu cliente, aliás, melhor ainda, com um macaco do inconsciente do teu cliente, o que ele realmente quer. O que ele quer é não errar, não perder dinheiro e não ter dor de cabeça. Aí tu pensa, aqui no meu mercado, no meu nicho, como eu posso dar essa garantia? Talvez seja com uma própria garantia. Depende do teu mercado. Como que eu posso trazer essa segurança? Como que eu posso mostrar que não faz sentido ele fechar com o outro? Porque ele é um pouquinho mais barato, sendo que eu vou resolver de um jeito muito melhor, sendo que eu vou acalmar ele. Aí tu pensa isso pro teu mercado, pensa o que o teu cliente quer, e eu tenho certeza que tu vai conseguir chegar numa conclusão de, eu preciso adicionar isso aqui no meu marketing, eu preciso adicionar isso aqui na minha oferta, que eu vou conseguir vender melhor. Porque eu não duvido que tu seja o melhor da cidade no que tu faz. Eu realmente não duvido. Eu realmente não duvido que tu tenha uma empresa ali relativamente pequena e seja o melhor da cidade. Isso é muito comum. Porque se tu não transmitir isso que eu falei, isso que o livro ensinou, realmente é difícil de vender. Então aqui eu separei 3 perguntas para tu mesmo se fazer e te ajudar a chegar na conclusão aí do livro. Claro que não vai ser essas 3 perguntas exatamente que vai tirar o teu insight, mas acho que elas vão te ajudar. Primeiro, tu parece a melhor escolha ou só uma opção? O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa chama tu e mais 2 concorrentes, a pessoa percebe que claramente tu é melhor? A pessoa percebe que claramente tu é superior? A pessoa talvez esteja em dúvida por conta de preço ou por conta de outro motivo? Ou tu realmente está no mesmo nível dos 3? E se tu estiver no mesmo nível dos 3, tu vai entrar numa guerra de preço. E preço geralmente é difícil de ganhar. Então, ativa o macaco do inconsciente. A segunda pergunta é se a tua comunicação gera confiança imediata. O que eu quero dizer com isso? O meu pai ele tem uma empresa de serviço, tá? Uma empresa de instalação, manutenção de porta corta-fogo. E toda hora ele me conta história, me mostra os áudios e tal, que quando ele pega pra falar com o cliente no telefone, porque ele é velho, tomara que ele não assista, porque ele é velho, na época dele era telefone ou cara a cara, ele geralmente ganha venda, tá? Porque ele trabalha com isso há muitos anos, ele é realmente bom, e o cara sempre fala quase a mesma coisa. Tá, agora eu percebi que tu é um especialista. Ou ele fala isso com outras palavras, porque a maioria das pessoas que prestam esse serviço, geralmente elas prestam outras coisas e tal, fazem tudo meio junto, e a pessoa dá uma explicação meio vaga do que faz. Só que quando meu pai ele pega pra conversar com a pessoa
a pessoa percebe que ele é especialista. E aí, quando ele consegue fazer isso, dificilmente ele perde a venda, mesmo sendo mais caro que os outros. Então tem que pensar, a tua comunicação, tu consegue gerar essa confiança, tu consegue gerar esse olhar, tipo assim, porra, esse cara, ele é diferente? Ou, voltando à primeira pergunta, tu vira só mais uma opção entre os três. Pergunta 3. O teu serviço, ele é fácil de explicar ou ele é complicado? Porque assim, não tem nenhum problema o teu serviço ser complicado, tá? Inclusive o meu, ele é complicado de ser explicado. Só que eu nunca chego pro cliente e falo de técnicas de Google, técnicas de marketing, técnicas disso, não. Fundamentos do marketing, não falo nada disso. O que eu falo é, tá, o que o meu serviço ajuda o cliente a conseguir? Qual o desejo que eu consigo saciar? Qual que é a dor que eu consigo curar? Tá, essa aqui. Então eu pego os fundamentos, as técnicas, o processo, eu simplifico nas palavras mais fáceis possíveis, que inclusive é o contrário que muita gente faz, que as pessoas, não, vou falar várias palavras bonitas aqui porque eu vou parecer um especialista. Só que tu fala várias palavras bonitas, teu cliente não entende porra nenhuma e tu perde a venda. Então deixa nas palavras mais fáceis possíveis, ele vai conseguir entender como é que funciona e ele vai perceber que isso que eu falei vai chegar na solução que ele quer, vai chegar no desejo que ele quer saciar. Ou seja, eu peguei algo que é complicado e deixei muito fácil para ele decidir. Para quê? Para ele ter uma decisão fácil, um dos pontos que a gente falou antes. Então, se esse vídeo te agregou de alguma forma, se ele te ajudou em alguma coisa, considere se inscrever aqui no canal. Eu faço direto conteúdos de marketing e vendas para empresas e serviços. Eu tenho certeza que todo vídeo aqui, se tu assistir, tu vai conseguir tirar algo útil para tua empresa. Também, como eu falei agora um pouco do meu serviço, assim, de marketing de Google, eu tenho uma assessoria de Google, ou seja, a gente trabalha com a parte orgânica, a parte paga, Google Meu Negócio, e a função é gerar uma demanda qualificada constante aí para tua empresa. Porque se tu não sabe, o Google tem demanda mais qualificada da internet, porque são pessoas já procurando ativamente pelo teu serviço. A nossa missão é colocar a tua empresa, seja no anúncio, seja no orgânico, na frente da pessoa, quando ela já está procurando, assim ela clica, te conhece e tu gera uma demanda qualificada constante. Se tu quiser conhecer um pouco melhor, o link está aqui na descrição, venar.com.br. Tem o site, tu pode dar uma lida, ver como é que funciona mais ou menos. Tu chama, tá aqui no WhatsApp do Vinícius, o Vinícius vai dar uma conversada contigo, vai ver se o serviço é pra ti. Daí a gente marca uma call, eu vou te mostrar exatamente o que a gente faria na tua empresa. Se tu achar que faz sentido, a gente pode trabalhar junto aí, tá bom? E é isso, até a próxima.